Olá, pessoal do oitavo ano do Instituto Ana Nery. Vamos falar hoje sobre globalização. Gente, nós na última aula já vimos um pouco a respeito de globalização, né? Sobre todo o processo que fez a globalização surgir, qual foi o contexto, né, que fez essa globalização realmente ser conceituada assim. A expressão, como vocês viram na última aula, só surgiu na década de 1990, tá? Mas todo o processo de globalização começou desde o século XV, aí com as grandes navegações. Então, a gente já viu que esse processo de integração, né, esse processo de globalização vai ser a integração aí dos países, principalmente através dos meios de comunicação. Então, nós estamos encurtando distâncias, nós estamos nos comunicando muito mais rápido. Então, tudo isso aí faz com que a gente tenha um dos principais símbolos da globalização sendo a internet, tá? Então, ó, a gente vai ver aí hoje sobre os objetivos, ok? Os objetivos da globalização, a economia, que a gente chama de economia globalizada, e o papel das multinacionais aí dentro desse processo de globalização, certo? Então, página 77, gente, nós começamos aí a falar um pouquinho sobre os objetivos da globalização. E aqui diz assim: a globalização objetiva o aprofundamento da integração econômica, social, cultural e política, com o barateamento dos meios de transporte e comunicação entre os países. É um fenômeno ligado à necessidade do sistema capitalista de formar uma interdependência que permita maiores mercados para os países centrais, chamados desenvolvidos, cujos mercados internos já estavam paralisados, isto é, que não progrediam. Então, gente, essa interdependência, preste atenção. Quando eu uso essa palavra aqui, ó, interdependência entre os países, interdependência, eu estou dizendo o seguinte, que os países, eles dependem um do outro em qualquer aspecto. Como é essa interdependência? Os países ricos, né, os desenvolvidos, eles dependem dos países menos desenvolvidos, né, para questão de matéria-prima, para exportar matéria-prima. E no caso, os países menos desenvolvidos precisam dos países ricos para, no caso, os países ricos exportar para eles a questão de produtos industrializados, ok? Então, aí essa interdependência está criando uma relação aí de bem-estar, né, entre aspas, e ao mesmo tempo aí de vantagens e desvantagens entre os países. Então, eles precisam estar interligados para que eles possam aí promover, né, a sua economia, o seu sistema social, que no caso o sistema social que está em grande ascensão ainda e que está aí na predominância de quase todos os países do mundo é o sistema capitalista, ok? Então, o sistema capitalista criou essa interdependência aí entre os países. Vocês sabem, né, que hoje em dia a gente tem uma economia tão globalizada que quando a gente tem uma crise em algum país, como por exemplo, os Estados Unidos teve uma crise em 2008 que afetou quase todos os países, né, que tinham aí relações comerciais com ele. Então, crises mundiais acontecem porque os países eles estão interligados por esse processo aí de importação e exportação, estão interligados aí por sistemas políticos, por sistemas econômicos, por sistemas sociais, culturalmente também. Então, a gente vai ter sempre essa interligação por causa de, principalmente, dessa forma de comunicação entre os países e também pela questão de integração aí com relação a ida e vinda, né, dos imigrantes, ok? Então, ó, os objetivos da globalização vão ser justamente esses aí, que no caso, como vocês viram aí no livro, né, o aprofundamento da integração econômica, ok? Principalmente a econômica, tá, gente?
as pessoas, no caso, elas estão interligadas aí por causa da economia. Tanto é que as bolsas de valores, né, de todo mundo, elas aí trabalham com todos os países que têm um certo poderio econômico, tá certo? Aí, socialmente, culturalmente, hoje em dia nós temos a cultura norte-americana como sendo uma cultura muito forte, né, que influencia aí muitos países do mundo. Política, gente, quando a gente tá falando de política, a gente não tá falando necessariamente de presidentes, vereadores, deputados, senadores, não. A gente tá falando aí da questão geopolítica, ou seja, da integração dos países realmente, tá? Geopolítica vocês vão estudar depois, tá? No 9º ano. Aí, com o barateamento dos meios de transportes e comunicação. Então, hoje em dia, é muito fácil, né, você ter aí acesso aos meios de transporte. Antigamente, uma passagem, por exemplo, de avião era caríssima. Hoje em dia, a maior parte da população tem acesso, né, a voos comerciais, a voos, no caso aí, de qualquer, digamos assim, qualquer empresa, né, aérea. Nós temos também aí o barateamento dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, gente, com a chegada da internet, com a popularização também da internet, nós temos aí acesso, né, aos meios de comunicação, seja por celular, por notebook, pela própria televisão. Então, nós temos aí um barateamento desses meios de comunicação para que as pessoas elas possam se integrar cada vez mais e também melhorar o seu poder aquisitivo, porque à medida que você conhece, né, produtos de outros países, você aumenta aí, no caso, o seu poder de compra, tá certo? Então, os países, eles querem realmente que as pessoas tenham acesso à comunicação para que as pessoas, elas possam comprar cada vez mais, tá bom? Aí, os objetivos iniciais da globalização, primeiro, era partilhar informações. Por exemplo, lá no início da globalização, lá durante a época das grandes navegações, algumas pessoas, alguns nativos aqui da América, né, fizeram com que os europeus eles vissem pela primeira vez alimentos como a batata, o milho, que os europeus eles não conheciam, tá? Da mesma forma, os nativos americanos, eles também não conheciam animais, por exemplo, como o cavalo, que já era muito utilizado como meio de transporte lá na Europa. Então, a integração faz com que a gente conheça locais, conheça pessoas, conheça animais, conheça espécies vegetais, conheça culturas diferentes, formas de se vestir diferente, linguagens, né? Línguas, dialetos diferentes. Então, tudo isso é proporcionado por essa difusão rápida, hoje em dia, da informação. Gente, quando a gente teve a declaração da independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1776, então, 13 dias depois, foi que a coroa inglesa, né, ela ficou sabendo que os Estados Unidos tinham feito realmente essa carta de declaração de independência. Por que isso? Porque naquela época a informação era muito rápida, mas para vocês verem, mesmo a maior rapidez que a gente tinha naquela época, que era a ligação entre os Estados Unidos e a Inglaterra através do Oceano Atlântico, levou 13 dias até a coroa inglesa ter essa notícia. Hoje em dia, você coloca qualquer informação no Google, em menos de um segundo você tem o acesso a essa informação. Outra coisa, somente através dessas informações, né, dessa difusão de informações, é que a gente tem acesso a quase tudo que a gente tem através da internet. Então, por exemplo, hoje em dia pela internet você consegue acessar acervos inteiros de museu, você consegue compartilhar conhecimento em tempo real, né? Uma pessoa fez alguma descoberta científica, então na mesma hora essa informação ela pode ser difundida. Então qualquer coisa que é colocada na internet hoje em dia rapidamente se espalha por todo o globo terrestre, ok? Então isso aí é um grande avanço da globalização, mas claro que por outro lado também tem as suas desvantagens. Vantagens e desvantagens da globalização a gente vai ver na próxima aula, tá? Hoje, por enquanto, a gente vai ficar
com os objetivos. Outro objetivo inicial aí era encurtar as distâncias, tanto culturais, sociais, políticas, geográficas, né, a distância realmente física, e econômicas. Então, todos os países aí, no caso, eles estão, de certa forma, bem unidos, né, no caso, por isso que a gente deu aquele exemplo na última aula, de que o planeta ele está encurtando suas distâncias, ele parece ser menor. No caso, gente, não fisicamente, claro, né? Mas aí as nossas distâncias, elas estão bem mais curtas, né? Tanto a distância realmente para você usar os meios de transporte, como a gente viu na última aula, aviões, né? Trens de alta velocidade. Então, tudo isso fez com que a gente encurtasse a distância física, porque a gente tem acesso a chegar mais rápido nos locais, como também a distância aí nos meios de comunicação, que faz com que a gente tenha informações bem mais rápidas, né, do que há algum tempo atrás, ok? Então, os objetivos da globalização são esses aí. Aí, uma economia globalizada, gente. Toda vez que a gente fala em economia globalizada, a gente está falando aí, no caso, principalmente de bancos, instituições financeiras, bolsas de valores, que aí no caso é uma economia que está atingindo aí todos os países, criando essa interdependência financeira. Então aqui, ó, página 77, uma economia globalizada, diz assim: o mundo atual passou a ter um sistema econômico global ou uma economia globalizada, em que as atividades, os mercados, ultrapassam as fronteiras dos estados e se espalham pelo planeta. Gente, estados, preste atenção. Estado com E maiúsculo, referente aí a estado nacional, tá? País. Aí, possibilitado pelo avanço das novas tecnologias. Aí, por exemplo, o primeiro aí, ó, as tecnologias de informação permitem conectar os diferentes lugares de forma rápida, eficiente e econômica, e assim proporcionar a produção e o consumo em escala planetária. Então, por exemplo, se uma determinada marca lança, vamos supor, uma marca nova de carro. Então, essa marca, ela precisa ser conhecida, né? Ela precisa ser aí colocada nas mídias. Hoje em dia, a gente tem as mídias sociais, que no caso nos dão um acesso muito mais rápido. Então, todo jogo de marketing, todo jogo aí da mídia, realmente, é para que você conheça essa marca e você agregue um determinado valor a ela. Como é que ela faz isso? Coloca alguém famoso, ou então coloca alguma coisa que já é muito popular, né? Para que você tenha atratividade aí por essa marca, tá? Então, esse consumo global, ele está sendo cada vez mais eficiente por causa da internet, certo? Aí, ó, os avanços tecnológicos nos meios de transporte favorecem uma maior velocidade e um menor custo de deslocamento de bens e pessoas. Como eu falei agora há pouco, temos aviões, né, trens de alta velocidade que nos permitem aí fazer o deslocamento rápido de pessoas, ok? Também de mercadorias, né? Aí as novas tecnologias de produção, por exemplo, robôs e máquinas computadorizadas, tornam possível produzir bens com características similares em diferentes pontos da Terra, com os quais são facilitados seus intercâmbios. Então, por exemplo, antigamente você queria, vamos supor, uma peça de porcelana. Então, essa peça de porcelana você tinha que comprar da China. Você queria um celular, então esse celular tinha que comprar nos Estados Unidos. Hoje em dia a gente tem acesso, né, a ter, através dos maquinários, através da robótica, a ter os mesmos produtos que podem ser produzidos em qualquer país do mundo. Então, hoje em dia não precisa mais você comprar um celular que vem dos Estados Unidos. Você hoje em dia não precisa comprar mais um carro que é produzido no Japão. Então, a gente vai ter aí o acesso dessa produção em qualquer parte do mundo, tá? Então, pelo acesso aí das máquinas, dos robôs, a tecnologia aí da produção realmente nos dá esse acesso, tá? A ter esses produtos. Sem que você precise se deslocar, né? E sem que você precise aí importar de outro país.
Continuando, observando o esquema abaixo, podemos concluir que até antes das grandes navegações marítimas, sociedades e economias viviam isoladas. Depois, com a expansão comercial marítima e com o avanço do capitalismo, houve a possibilidade de os Estados nacionais expandirem suas relações comerciais, de acumularem capitais e implantarem a fase industrial desse sistema. E, atualmente, a mundialização do capitalismo e o desenvolvimento das comunicações têm possibilitado os contatos entre todos os seus elementos, de maneira que hoje a rede de relações políticas, econômicas, sociais e culturais está tão densa que quase não existem mais áreas isoladas no globo. Então, vocês vão ter aqui um esquema, né, através dessas 4 imagens, mostrando aí, ó, as sociedades isoladas até o século XVI. Então, a gente tinha aí os estados nacionais que geralmente quase não tinham acesso aí de comunicação entre um e outro. Então, vamos supor, antigamente nós tínhamos as civilizações grega, romana, né, a própria Mesopotâmia, a egípcia, então eram sociedades mais fechadas, né? Eles tinham conhecimento assim de uma para outra, mas aí eles não tinham essa interligação, ok? Então eram sociedades mais complexas e ao mesmo tempo mais isoladas. Aí depois com as grandes navegações foi quando a gente começou a ter conhecimento aí das outras partes, né, do continente. Aliás, do planeta Terra, com outros continentes. Então, os continentes que antes já eram mais ou menos integrados, que era a África, a Ásia e a Europa, passaram a ter integração aí com a América, né, o Novo Mundo. E posteriormente com a Oceania e a Antártida. Aí aqui embaixo diz, na figura 3, instalações de multinacionais e descolonização no século XX. Foi quando a gente teve aí a instalação de empresas, né, com filiais em vários países, que são as multinacionais que a gente vai ver daqui a pouco. E, por último, a mundialização e a abertura das fronteiras, que foi quando realmente a gente passou a ter um acesso rápido e fácil para qualquer país do mundo. Professora, a gente pode ir para qualquer país assim? Não, gente. A gente ainda tem alguns países que têm uma fronteira totalmente